Olá, amigas e amigos do Engenharia 360, muito boa noite, ou não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas estamos aqui começando mais um 360 on the road, dessa vez com mais um carro elétrico. A gente parou aqui num posto, tive que dar mó rolê para chegar aqui, passei um perrenguezinho aí com o carro elétrico e eu vou contar um pouquinho mais para vocês aqui nesse episódio de hoje aqui do 360 on the road. Vamos nessa? Bom, pessoal, estamos aqui agora fazendo um teste com o Nissan Leaf, que é um carro 100% elétrico da Nissan. É uma outra proposta, não é um veículo de luxo, é um veículo mais do dia a dia, é um veículo mais cidade. E eu peguei o carro em São Paulo e tô vindo aqui para o interior, um trajeto de 220 km mais ou menos de estrada. Só que o que acontece? Eu peguei esse carro ontem e aí não carreguei durante a noite, andei com ele mais um pouco hoje na cidade, na verdade, em São Paulo. E aí quando eu saí de São Paulo eu estava com uma autonomia de mais ou menos uns 120 km, 100 km. E estava super trânsito, aquela coisa toda. E aí eu vim na estrada, eu sabia que ia ter um posto que tinha a estação de carregamento, mas não era uma estação de carregamento rápido, né? E aí cheguei lá, estava sendo utilizada a estação de carregamento. Bom, fui mais para frente num outro posto que eu sabia que também tinha. E aí bateu aquela adrenalina, porque chegando no posto tava praticamente com 5% de bateria, alguma coisa assim, já tava abaixo de 10. Então eu tava com medo de repente o carro desligar, aquela coisa toda assim, sabe? Foi angustiante. E aí fiquei nesse posto. Nesse posto tinha um carregador rápido, porém, aí que tá o lance que eu vou mostrar aqui para vocês. Existem vários tipos de carregador. Aquele convencional meio que é universal, o que você coloca na tomada de casa e tal, e que também você consegue fazer aquele Powerwall, que é aquela instalação dentro de casa, para ter um carro elétrico e ter a comodidade dele. Mas para você ter um carregador rápido, que é aquele de 150 kW, ele não são em todos os lugares que tem, normalmente são em postos de gasolina e coisas assim, ou em estações específicas de carregamento de carro elétrico. E aí, para minha surpresa, nesse posto só tinha de carregamento rápido o tipo 2, se não me engano, tipo C, se não me engano. Não, CCS, tipo 2. E esse carro aqui, da Nissan, ele tem um outro que chama CHAdeMO, alguma coisa parecida com isso. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu tô aqui, ó, vim aqui num posto e tal, carregar. E aí aqui tem essa estação de carregamento, tá vendo? Você tem que vir aqui, baixar um app, se cadastrar, colocar o cartão de crédito e aí ele desbloqueia aqui o negócio. E aí eu coloquei ali. Essa é uma estação muito legal, porque é de carregamento rápido e a gente tem 3 tipos de plug, tá vendo? Tem o tal do CHAdeMO aqui, que é desse carro. Tem esse outro aqui, ó, que é o CCS, tá vendo? Aquele que eu falei, que é para BMW, um outro tipo. E esse aqui é o carregador convencional, tá vendo? Que até a rede dele tá falando que é corrente contínua. Então isso muda bastante o tempo de carregamento dos carros, né? Eu até queria mostrar aqui nesse displayzinho, mas sei lá, ele não tá deixando ver, mas a gente consegue ver ele carregando aqui o carro, inclusive como é que tá a porcentagem ali e tal. Quando eu comecei a carregar ele mostrou. E aí a diferença é absurda, gente, assim, porque você sai de um carregador de um convencional de casa que vai dar 1 ou 2 kW para um desse que é um Powerwall que vai de acho que 2 kW e você vem para um desse que é 150, né? E aí, gente, falando desse carro, é um carro com 200 km mais ou menos de autonomia e para carregar ele numa tomada convencional, tava vendo, são acho que 20 horas. Com o Powerwall são 8 horas. E com esse aqui, que é de 150 kW,
são 40 minutos para carregar 80% da bateria. Então uma diferença absurda, né? E que, querendo ou não, tô aqui preso no posto de gasolina. Eu fiquei 2 horas naquele outro posto para conseguir chegar até aqui, né? Então eu fiquei lá carregando o carro durante essas 2 horas. Carregou 4 kW, né? Que deu um pouquinho de carga, que era o trajeto que eu precisava. Eu estava numa distância de 20 km da onde eu tô aqui agora, ainda bem. E ainda bem que tinha esse posto. A minha esposa, Isabel, que deu uma pesquisada ali no Google e achou pra gente esse posto que estava perto de onde eu tava. Beijo, amor, obrigado. Salvou a gente e eu vou chegar mais cedo em casa também, muito por conta desse carregador. E é isso, acho que vou deixar aqui carregando hoje aqui, hoje não, né? Por mais uma meia hora, 40 minutos aí, vou tentar usar o máximo aqui dessa carga. Tá contabilizando ali no meu cartão e tal. A outra carga que eu fiz de 2 horas custou R$8, para vocês terem uma ideia. Esse aqui depois, quando carregar tudo, eu vou falar para vocês. Mas é muito doido, né? Esse lance de carro elétrico, que a gente já vê que existe uma necessidade de você estar sempre saindo de casa com bateria cheia, independente do trajeto que você vai fazer. Então é muito importante o carro ficar carregando à noite. É uma dinâmica que, para quem pretende ter um veículo elétrico, no caso desse aqui que é 100% elétrico, se faz muito necessário para não acabar num perrengue que nem esse aqui, certo? Eu vou mostrar depois em detalhes o carro, ficha técnica, aquela coisa mais caprichada, e contar um pouco da experiência. Mas já começamos por aí, né? Um design diferente, ele lembra, né, bastante os carros aí da Nissan, mas com a pintura mais diferenciada, né, rodas diferentes, enfim. O interior é um interior com bastante espaço, né, até onde eu pude perceber. Mas por hoje é isso. É o perrenguinho aqui do carro elétrico, né? Vamos nessa. Amanhã eu volto e aí a gente fala com calma aqui do carro, beleza? Oi pessoal, tamo aqui de volta, agora já deu tudo certo, tamo aqui ó, caranga carregando em casa. Foi meio, né, dá aquela sensação meio estranha, mas a gente vai se acostumando aí também com essa questão do carro. Bom, lembrando todo mundo que a gente tá aqui no 360 On The Road, é o nosso espaço para falar sobre os lançamentos, falar sobre os carros que estão no mercado. A gente usa esse espaço aqui para fazer um teste real oficial ali no nosso dia a dia, com um pouco mais de opiniões realmente sobre como que é, né, tá utilizando esses carros que estão no mercado. E a gente tá aqui, né, com o Leaf, vocês estão vendo, tá carregando aqui, na verdade ele já tá 100% carregado. Eu carreguei ele aqui, ó, tomadinha normal, do lado da máquina de lavar aqui mesmo. Uma tomada 220, é um carregador bivolt, tá? Então eu já consigo até mostrar aqui pra vocês, ó. Ele já carregou. Até tá mostrando aqui, ó, tá vendo? 8 amperes a tomada e tal. Ele tava carregando coisa de 1,3 kWh. O que não é das coisas mais rápidas, mas já vem um ponto interessante pra gente falar aqui do Leaf. Ele vem, né, com uma bateria de 40 kW. O que deixa a autonomia aí por volta de 250, 270 de acordo com o fabricante, mas que no dia a dia a gente acabou vendo que, né, dependendo do uso, acaba sendo um pouquinho menor, né? E aí, esse lance desse carregador aqui é uma novidade pelo que eu tava vendo na internet, porque esse modelo aqui, que é o mais convencional, antigamente não vinha no Leaf, só vinha essa outra entrada aqui, que é o tal do CHAdeMO, que é uma outra, né, uma especificação para esse tipo de tomada, e que no Leaf, se não me engano, ele carrega no máximo, né, naqueles carregadores rápidos, em 50 kWh, né? Aqueles carregadores são até 150 kW, mas aqui ele consegue mandar uma carga de até 50 kWh, o que diz, né, se a gente for fazer uma conta de padaria aqui, em 1 hora o carro está carregado. Então, num carregador rápido, né, que a gente acaba encontrando só mesmo em estações de carga e tudo mais, 1 horinha a gente consegue ir do zero, né, 0% de bateria até o 100%.
Mas fica aquela questão, né? Os concorrentes do Leaf, pelo que eu andei vendo, todos eles têm uma autonomia maior de bateria, mais de 300 km, né? Então é uma questão aí para a gente depois falar sobre esse carro. Mas vamos lá, vou desconectar aqui para a gente dar uma volta e falar para vocês aí, né, nas nossas impressões e como que está sendo também o teste aqui com um carro desse, né? A gente está numa zona rural, andamos com o carro na estrada, andamos com o carro na estrada de terra, levei as meninas na escola, vou falar um pouquinho de tudo que a gente está experienciando aqui no teste com o Nissan Leaf. Bom, aí aqui, ó, ele já está carregado. Na chave, é uma chave bem convencionalzinha, né? Mas ela tem esse botãozinho aqui, que é o botãozinho da recarga aqui. Então, se eu segurar aqui, tá vendo? Ele já apitou aqui e aí liberou para eu poder desconectar aqui. Tá vendo? Aquela entrada mais tipo 2, né? Que a gente acaba encontrando, é mais conveniente esse tipo de entrada aqui. E aí a gente fecha aqui e fecha essa tampinha. O que é legal também, normalmente a gente vê as baterias sendo, né, colocadas o carregamento ali nas laterais. E aqui no Leaf eles colocaram aqui, inclusive tem um botão lá dentro para você abrir, mas você também consegue segurar aqui o botãozinho e ele abre aqui a tampinha de carregamento. A criançada tá causando ali hoje, né? A gente depois vai dar uma volta com elas. Mas ó, tirei aqui da tomada, tá vendo? O carregadorzão. E é um carregador que vem com ele, né? Os carros elétricos estão vindo com esses carregadores mais simplificados e tal. Carregador para uma tomada mais simples. E aí eu vou mostrar uma coisa legal também aqui. Que o porta-mala do Leaf eu achei ele bem espaçoso, né? O tamanho do carro é um tamanho de um hatch assim meio convencional. Mas o porta-mala é bacana. O acionamento do porta-mala é na unha mesmo, sem maiores novidades. Mas ó, tem um espaço interessante. Isso aqui é a bolsa, tá vendo? Que a gente guarda o carregador. E é legal também já falar que o carro vem com esse sistema de som aqui, é um sistema Bose, né? Bacana, marca interessante, faz um sonzinho legal. Não é também grandes coisas assim esse som, mas vem com esse subwoofer e as caixinhas de som lá dentro também são Bose. Tá vendo? Eu joguei aí, é um porta-mala bem bom. Só que para um carro elétrico, né, a gente espera um pouquinho mais de tecnologia. E aqui tem que fechar na marra. Bom, vamos entrar aqui então na criança. O lance aqui, vou levar vocês para dar uma volta aí com o Leaf. E como a criançada tá aqui a milhão, eu vou num lugar mais privativo, vamos falar assim, para comentar um pouquinho aqui sobre o carro e as funções dele, tá? Olha só como é que funciona aqui a coisa toda, né? A chave é uma chave de presença. A gente aperta aqui o botãozinho de power, ó. Apesar de ser presença, a gente tem que apertar o botão de power. E aí, beleza, o carro tá ligado, não faz barulho. E a gente tem essa alavanca, tá vendo? Que ela, né, pra você controlar, ela se coloca pro lado, tá vendo? Aí eu fui pro neutro, pra frente você vai pra ré e pra trás você vai no drive ou no brake. E aí você solta ali, a coisa toda já acontece, né? Eu vou pôr na ré para vocês verem um detalhe interessante. Tem aqui a camerinha, é aquela câmera que faz a função 360 graus. Mas é interessante esse barulho, ó. É um barulho de aviso, parece aqueles barulhos de caminhão. Porque como o carro não faz barulho, né? Então aí pelo menos você sabe que tem alguma coisa se mexendo. Bom, vamos lá dar uma volta. Vou mostrar para vocês um pouco melhor aqui. O legal, né, de um carro elétrico assim é que tem uma questão com o silêncio, né? É gostoso o barulho do carro, aquele motor V8, mas também é bacana um carro que não faz barulho, ainda mais quando a gente tá num ambiente mais natureza, assim. Então você aproveita, acho que até mais um pouco, não sei. Mas é uma experiência diferente, assim. Você tá com um carro elétrico e tá com um carro a combustão.
Apesar de parecer meio que a mesma coisa, né? Tem um sentimento, eu acho, diferente, assim, que acaba rolando. E aí, ó, que nem eu tinha comentado sobre autonomia, tá com 100% e ele tá dando 233 ali no painel, né? Agora estamos dando um rolê em família aqui, testando o carro. E aí, pessoal, o que vocês estão achando do carrinho? Não é gostoso? A Joana até deu um nome pra ele, né, filha? Qual que é o nome que você deu, filhota? Carro cinza. Cavalo cinza. Cavalo cinza? Não era carro. Falei carro, ela cavalo. Cavalo cinza. E vocês estão confortáveis aí? Tem bastante espaço aí atrás? Sim. Sim. Cabe até mais um aqui no meio. E ele é bem altinho aí, né? Sim. Que beleza. Consigo ver até a terra da casa. Bom, estamos aqui de volta agora, um pouco mais tranquilos e mais calmos para fazer a nossa avaliação final aqui, os pontos positivos e negativos do Nissan Leaf 2024. Né? E a gente já pode começar aqui pelos pontos positivos, né? Eu gostei bastante do carro, é a dirigibilidade. Acho que é um carro que faz bastante curva, é um carro gostoso para dirigir. Também é um carro confortável, apesar da posição de dirigir não ser das mais confortáveis e até o espaço interno, né, o espaço de recuo entre os bancos e tal, também não é dos mais espaçosos. É um carro gostoso para condução. Peguei estrada, foram mais de 200 quilômetros já que eu rodei com o carro e assim, não tenho do que reclamar, assim, de queixa, dor nas costas e coisas nesse sentido, além do carro também fazer bastante curva, né? A gente veio aqui para uma região que tem bastante serra, então tem muita curva e o carro se comportou muito bem. Então, ponto positivo aí para o Nissan Leaf. Outro ponto positivo aqui, acho que é o próprio design do carro, que nem a gente já falou aqui no vídeo, né? Ele é uma combinação entre uma coisa bonita e uma coisa não tão bonita, né? Quando a gente olha ele assim, meio de perfil e tal, é um carro que a gente não vai falar que é feio, sabe? Apesar das rodas terem um design, de certa forma, meio estranho e tal, mas é aquilo. A aerodinâmica desse carro foi pensada para a melhor eficiência possível, né? Então tem algumas questões nesse sentido, mas esse design novo, né, comparado com o facelift, né, esse facelift aqui comparado com as versões anteriores, eu acho que realmente também é um ponto positivo aí para o carro. Outro ponto positivo que a gente já comentou também aqui, mas né, quero destacar a capacidade do porta-malas, né? Tinha visto que é, se não me engano, 435 litros, então é um espaço bem interessante, pensando que a gente está falando de um hatch médio aqui, né? Então é um espaço bem bacana aí de porta-malas, mais um ponto positivo. E aí acho que para ir fechando nossa parte dos pontos positivos, que nem eu falei, é um carro confortável, né? Apesar de não ter tanta tecnologia, esses bancos são bem ergonômicos, bem confortáveis. Tem uma espuma aqui, né? Bem... assim, é bem confortável mesmo, sabe? É uma espuma bem fofinha, vamos falar assim. Além do acabamento do banco, né? Um couro bacana. Então, acho que isso também acaba sendo um ponto positivo para o carro. E aí, uma outra questão aqui que eu acho que também são pontos positivos é que a gente tem um som Bose aqui, que também é um ponto positivo, com né, um subwoofer lá no porta-malas, então acaba enriquecendo um pouco mais a experiência aqui no carro. E ele conta com o piloto automático adaptativo. Ele tem o leitor de faixa, mas ele não corrige o volante, ele só tem o ACC, que ele freia, né, quando tem um carro na sua frente e tal, e retoma depois a velocidade, mas ele não tem aquele assistente de faixa. Tem o aviso de faixa, mas não tem o assistente de faixa ali, que fica uma condução semi-autônoma, né?
Mas, enfim, esses são os pontos positivos. E agora, acho que vale a pena a gente comentar sobre os pontos negativos aqui do Nissan Leaf 2024. Bom, falamos de alguns pontos positivos. Preciso falar para vocês que esse não foi um carro que me agradou na sua totalidade, diferente de alguns outros vários modelos que já passaram aqui por esse quadro aqui no 360. E eu vou explicar por quê. A gente está falando de uma categoria de carro elétrico, estamos em 2024, tem uma série de concorrências de outros modelos, né? Hoje em dia a gente não tem mais só o Leaf como opção de carro 100% elétrico, né? Então, dentro dessa categoria, eu acho que o Leaf ficou desatualizado, né? Principalmente se a gente vai falar sobre a questão de autonomia desse carro. Então, o fabricante coloca 270, 250 km de autonomia. Eu carreguei o carro, estava 100%, saí daqui de casa e ele já estava batendo 240 praticamente, sabe? Muito por conta talvez até da média de consumo que esse carro está fazendo. Mas deveria ter uma bateria um pouquinho maior. São 40 kW que tem nesse carro, né? A bateria desse carro. E a gente vê os concorrentes com baterias um pouco maiores, né? 50, 60. Então a autonomia eu acho que é um ponto para a gente já destacar, porque estamos falando de um carro elétrico, é uma outra forma também de uso no dia a dia. Acho que para a cidade, essa autonomia, beleza, vai te atender, né? Vai ser difícil você passar de 200 km ali fazendo percursos de dia a dia e tudo mais, né? Mas é uma questão, você vai fazer uma viagem, por exemplo, eu peguei uma estrada, eu precisava conduzir mais de 200 km. O que aconteceu? Tive que parar no meio do caminho e ainda achar uma conexão rápida para conseguir carregar ele rápido, né? E que também não é o modelo da conexão rápida desse carro, também dos mais divulgados e tudo mais, sabe? Então é uma questãozinha aí que fica, né, como um ponto negativo aqui. E aí tem um outro ponto negativo que eu queria trazer para vocês, que assim, tá vendo aqui à frente? Nem vou falar nada, acho que o farol, o conjunto, né, de farol, tá tudo bem. LED em cima, o halógeno convencional embaixo, nas setas também, beleza. Tem uma câmera na frente, tem câmera 360, mas isso não é nem ponto negativo nem positivo no carro, porque as câmeras e tudo mais também são um pouco, de certa forma, ultrapassadas. Mas o que me incomoda é que não temos sensores de estacionamento aqui na frente, e é um carro bem comprido. Quando a gente está dirigindo, a gente não consegue ver a frente do carro, né? E ó, se a gente for ver, ele tem um belo de um bico. E, para nossa surpresa, também não temos o sensor de ré aqui na parte traseira, né? O que é uma pena. Tem a câmera e tudo mais, mas não sei por que ficou faltando aquele sensorzinho, né, sonoro, que ajuda bastante, querendo ou não, aí no nosso dia a dia. Vamos lá, continuando aqui, né? Uma outra coisa que eu também não achei muito bacana é que o acabamento do carro é muito parecido com todos os outros intermediários da linha Nissan. Até comentei isso já um pouco aqui no vídeo, então eu acho que isso ficou devendo de certa forma. Quando a gente vem aqui para o painel, é um painel muito convencional da Nissan, né? Que a gente já está acostumado com esse tipo de entrega, né? Esse multimídia é um multimídia super desatualizado, a qualidade dele não é uma qualidade legal também. Então eu acho que fica como ponto negativo essa falta de modernidade mesmo, sabe? A gente está num carro elétrico, né? E que teoricamente a gente espera talvez um pouco mais de tecnologia, justamente porque é uma nova forma, né, de você consumir esse tipo de produto. E o que a gente acaba tendo aqui é um conjunto muito simples, né? Um acabamento mais convencional. A gente tem até alguns outros detalhes mais personalizados, mas o que a gente queria ver mais aqui é tecnologia, sabe? Até os vidros do carro, eles são de certa forma finos, né? Quando a gente andou aqui com ele em estrada de terra e tal, até mesmo num paralelepípedo, coisa do tipo, o vidro vibra, sabe? O carro tá com 7.000 quilômetros. Então, esse é mais um ponto negativo aqui para o Nissan Leaf. Como eu tinha falado, né? O painel é um painel super normal, assim, igual a estrutura de outros carros da Nissan,
que, enfim, esse painel não me agrada muito, né? Essa mistura de um pedaço eletrônico com um pedaço analógico e, né, as funções assim do painel também não são das mais, né, atrativas. Aqui eu estou mostrando um pouquinho, né, do painel aqui, da parte elétrica e tal, que eu já tinha mostrado. Mas é isso, não tem nada muito além disso, né? Quando a gente vai aqui para as informações do carro, é isso, a média, né? Como que tá a média de consumo. Aí tem umas outras opçõezinhas com relação ao ACC, que não tem, né, aquele assistente de faixa, né? Que é uma... Enfim, né? A gente tem a função do ACC, mas ele não tem aquela condução semi-autônoma. E uma outra coisa que eu acho que é muito estranha é isso aqui, né? O freio de mão tá ali, né? É um freio de mão no pé e, pô, um carro como esse poderia muito bem aqui ter um botãozinho para você ter aquele freio de mão eletrônico e tal. Então, assim, de forma geral, tem algumas coisas no carro que são muito desatualizadas, vamos colocar dessa forma, sabe? E é um carro que, né, eles tentaram de alguma forma colocar alguns recursos mais eletrônicos aqui, né? A própria alavanca de câmbio aqui, ela tem um design meio diferente e tal, mas ela também não é muito, como que eu posso dizer? Ela não é muito usual, não sei, sabe? Para você ir para frente você tem que colocar para trás e não para frente, para você ir para trás você coloca para frente e não para trás, né? São pontos que são estranhos da gente ter num carro como esse. Outro ponto que eu acho que é muito estranho é que aqui no console central a gente também não tem grandes avanços e a gente só tem uma tomada USB, né? USB do tipo normal, né? Você não tem nem... Se quiser carregar, por exemplo, 2 telefones, você teria que estar ligando nessa saída auxiliar aqui. E essa questão aqui desse novo formato USB pro, né, pro mundo de hoje que estamos vivendo, deveria ter 2 opções, de você ter uma USB normal e uma USB tipo C, porque agora muitos aparelhos também já estão utilizando essa saída, né, praticamente quase todos. Então, como é que fica, né? Você tem que comprar um cabo só para deixar no carro. O som não tem, né, o CarPlay, o Android Auto via Wi-Fi, é só via cabo, é só esse cabo que tem essa saída. É muito doido, tem até uma saída auxiliar aqui, ó, tá vendo? Né? Um recurso que é super desatualizado hoje em dia e que tem nesse carro. É muito doido. E tem mais uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês que para mim não faz sentido algum. Né, o espelhinho eu tinha mostrado, tá vendo? É um espelho que ele não tem a função, né, de aquela fotocromática, alguma coisa assim, que escurece, né, o espelho quando tem algum carro vindo ali. E pelo contrário, você tem que puxar aqui esse botãozinho aqui, que antigamente ele rebatia para cima, né, o espelho. Aqui ele liga uma câmera e tal. É uma câmera que você consegue ver bem ali, né, a parte de trás, mas ela dá uma angulação estranha e tal, e que não é muito agradável para a direção, né? A gente está olhando ali a parte de trás, olha só a diferença que dá, né? Olha como que a gente está mais acostumado a enxergar a coisa toda desse jeito aqui, ó, né? Então, é uma tecnologia que embarcaram aqui no carro, uma coisa, né? Enfim, eletrônica, digital e tal, mas que não serve para nada. Bom, então acho que é isso. Tá feita aqui a nossa avaliação, o teste nesse Nissan Leaf. Tava com muita vontade de testar esse carro. Uma pena que, de certa forma, acho que a plataforma não acompanhou, né, as evoluções aí nesse segmento. E aí, o que vocês acharam? Conta pra gente, deixa aí nos comentários as impressões de vocês. Já tiveram a oportunidade de dar, né, uma andada num Leaf? Já viram ele de perto? O que vocês acharam, né? E o valor, né, gente? É um ponto negativo para esse carro, 398, na verdade, desculpa, 298 mil reais, quase 300 mil reais num carro desse, né? Acho que em qualquer carro, na verdade, né? 300 mil reais é bastante coisa, assim, mas é que nem eu estava mostrando, acho que é um carro muito desatualizado para um valor muito acima. Acho que é um valor de carro de luxo, né? Coisas nesse sentido que
de repente consegue entregar um pouco mais do que esse aqui está entregando. Beleza? Deixa aquele like, fortalece aí. Espero que todos tenham gostado dessa nossa cobertura com mais um carro elétrico. Agora, talvez a gente acabe trazendo mais dessas opções aqui para o nosso teste no 360 On The Road. Valeu? Eu fico por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!